Olá! Que a paz de Cristo esteja em cada coração, em cada família, na sua vida, no seu casamento. Que o Espírito Santo possa trazer alegria e paz ao seu coração neste dia. Vamos lá para mais um estudo de 2 Coríntios, carta de Paulo. Pega lá o teu caderno, tua caneta, pega a tua Bíblia e vamos meditar, fazer a nossa leitura diária, né? O nosso devocional. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, vai lá e se inscreve no nosso canal para receber todos os dias notificações, conteúdo novos, receber oração, receber o nosso estudo, né? Que tem novos todos os dias. E compartilha com alguém. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis e a palavra de Deus conforta, liberta, transforma. Compartilha com alguém, curte, ativa lá o sininho, deixa aqui um comentário sobre o que você achou do nosso estudo, da nossa leitura. Se tiver alguma pergunta, pode escrever, vou te responder na medida do possível. Então, primeiro, como você já sabe, começamos com a nossa leitura. Depois, vamos para a meditação e o nosso estudo. Se você está ouvindo esse estudo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso estudo bíblico. Que o Senhor possa te abençoar, te dar graça. E vem crescer conosco na graça e no conhecimento. Fico muito feliz de ter cada um aqui comigo, de ter você comigo, para juntos crescermos, né? E aprender mais de Deus, aprender mais das Sagradas Escrituras. Então vamos lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna, nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito para a garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhes agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixamos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também
diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês. Porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma. Agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Cristo. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Que maravilha, né? Paulo novamente falando da fé em Cristo, da vida em Cristo. Fala sobre a casa terrestre, nossa casa terrestre deste tabernáculo. Fala sobre habitar com o Senhor, sobre a reconciliação consigo mesmo. Fala sobre o pecado, o que o pecado fez por nós. Nós fomos feitos justiça de Deus. Que maravilha! A expressão casa terrestre refere-se ou ao corpo terreno do crente ou à sua vida terrena. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Isto provavelmente refere-se a um corpo temporário, preparado para o cristão no céu, enquanto ele aguarda o seu corpo da ressurreição. Ou refere-se ao ambiente da vida celestial. Alguns entendem que esse trecho, difícil, né, de entender, ensina que os cristãos, depois da morte e enquanto aguardam a ressurreição, existem como espíritos desincorporados, como sombras sem corpo. Notamos, no entanto, que Moisés e Elias
no monte, lá no monte da transfiguração, aparecem revestidos de corpo celestial, embora ainda aguardassem seu corpo ressurreto. Além disso, em Apocalipse 6, 9 ao 11, a descrição das almas no céu revela que elas podem ser vistas que usam vestes brancas compridas. Não são almas sem corpo. Para habitar com o Senhor. Assim, Paulo disse, no versículo 8, fica bem claro, segundo estes versículos e outros, em Lucas 23, do 42 ao 43, Filipenses, capítulo 1, 23, que não existe para os salvos nenhum espaço de tempo indefinido entre a morte e a vida futura. A morte do crente leva-o imediatamente à presença de Cristo. Logo, para o crente, morrer é lucro. Isso não significa que Cristo não está presente agora mesmo com os cristãos, pois a obra do Espírito Santo é transmitir ao cristão a presença de Cristo. Indica, assim, que agora estamos com o Senhor pela fé e não em pessoa. Hebreus 11, 1. Quando ele fala o tribunal de Cristo no versículo 10, ele fala para uma exposição sobre o que acontecerá ao crente no dia do julgamento da igreja. O presente corpo terrestre é como um tabernáculo frágil, em contraste com o corpo futuro, que é chamado edifício. Quando ele fala no versículo 2, gememos, isso é um suspiro de frustração com limitações corporais, que simultaneamente expressa esperança. Você consegue entender nesta palavra, né, o seu cansaço, o seu sofrimento, quando ele fala gememos, revestidos com o novo corpo. Paulo muda a figura de linguagem de um edifício para revestimento. Aí Paulo continua, nova criatura é. Mediante a palavra criativa de Deus, os que aceitam Jesus Cristo pela fé são feitos novas criaturas, pertencendo totalmente a Deus e constituindo o seu povo, onde impera o Espírito Santo. Romanos 8,14, Gálatas 5,25, Efésios 2,10. O crente é uma nova criatura, renovada segundo a imagem de Deus. 1 Coríntios 15,49, que compartilha da sua glória, que experimenta a renovação do conhecimento e do entendimento. Romanos 12:2, e que vive em santidade. Aqueles que resolvem, seguir a Jesus, ele é uma nova criatura. Como falamos no capítulo 4, tudo se fez novo. Agora a minha mente será transformada, o meu viver, a minha forma de ser e de falar. Serei uma nova criatura em Cristo. Quando ele fala no versículo 18, nos reconciliou consigo mesmo. A reconciliação é um dos aspectos da obra de Cristo. Cristo veio
para nos reconciliar ao Pai. É a redenção. Refere-se à restauração do pecador, à comunhão com Deus. O pecado e a rebelião da raça humana trouxeram como resultado hostilidade contra Deus. E essa rebelião provoca a ira de Deus e o seu julgamento. Romanos 1, 18, 24 ao 32. Efésios 5, 6. Capítulo 5, versículo 6. Mediante a morte expiatória de Cristo, Deus removeu a barreira do pecado e abriu um caminho para a volta do pecador a Deus. Cristo abriu o caminho a Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi enviado para trazer a reconciliação com Deus. A reconciliação entra em vigor mediante o arrependimento e a fé pessoal em Cristo ao pecado. Quando o cristão se reconcilia, se arrepende, quando uma pessoa, se arrepende do seu pecado, ele é imediatamente reconciliado ao Pai, a Deus. A igreja recebeu de Deus o ministério da reconciliação. Nosso ministério, o ministério da igreja, é trabalhar na reconciliação, Levar as pessoas ao Pai, a Cristo, a Deus, Que para chegar em Deus tem que passar por Cristo. Cristo é a porta, Então, para conclamar todas as pessoas a reconciliarem com Ele. Quando ele fala no versículo 21, o fez pecado por nós. As Escrituras não falam, não declaram em nenhum lugar que Cristo foi pecador. Ele sempre permanece como imaculado, Cordeiro de Deus. Cristo tomou, sim, nossos pecados sobre si, e Deus Pai o fez objeto do seu juízo, ao tornar-se ele uma oferenda na cruz pelos nossos pecados. Jesus, ao sofrer o nosso castigo na cruz, tornou possível a Deus perdoar os pecadores, sem violar sua própria justiça. Isaías 53, 5, Romanos 3, do 24 ao 25. Quando ele fala no versículo 21, nós, feitos justiça de Deus. Justiça não se refere aqui à justiça humana, legalista, mas à justiça experimental do cristão como nova criatura, quanto ao seu caráter e estado moral, que se fundamenta em sua fé em Cristo e dela flui. O contexto total desta passagem diz respeito ao crente, ao cristão viver em Cristo, controlado pelo amor de Cristo, torna-se uma nova criatura. A justiça de Deus é manifestada e experimentada neste mundo pelo cristão quando este permanece em Cristo. Somente à medida em que vivemos em união e comunhão com Cristo é que nos tornamos justiça de Deus. Paulo usa a expressão condicional se a nossa casa terrestre se desfizer, porque sabia que Cristo poderia voltar logo.
E neste caso, não experimentaria a morte. Pelo contrário, seu corpo seria imediatamente transformado. Essa mesma dupla possibilita a saber a morte ou a transformação. Existe para o crente de hoje. Cristo declarou que não sabemos o dia e nem a hora da sua volta. Mateus 24, 36. Esse evento, portanto, é sempre eminente e enseja uma motivação poderosa para uma vida santa, porque não sabemos o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Esse dia pode ser agora, pode ser amanhã. Por isso, Paulo está enfatizando que devemos estar preparados. Devemos estar como as virgens, não as loucas, mas as prudentes, sempre esperando a volta de Cristo. Até porque, pelos sinais que Jesus deixou, pelo que Jesus falou que seria o fim dos tempos, os últimos dias, parece que estamos a viver esses dias, né? Então, que eu e você esteja preparando a nossa casa terrestre, né? Estejamos ligados, vigiando, sempre atentos, em alerta, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Você observa que Paulo estava sendo considerado pelos seus críticos de loucos, chamado de louco. Como Paulo mesmo falou, né? Que as coisas espirituais só entende quem é espiritual, né? Quem está em espírito. O mistério de Cristo, a redenção, a salvação, a vontade de Deus para o homem, se não o Espírito Santo se revelar a essa pessoa, se não abrir o entendimento dela, a mente dela, ela achará loucura. Viver para Cristo, ser uma nova criatura para o mundo, para muitos, é loucura. E nós, como cristãos, devemos estar preparados para essas críticas, né? Para sermos entendidos assim, como loucos, porque as coisas de Deus é loucura para o homem comum, para o homem natural. Paulo, o apóstolo Paulo, é um exemplo de fé, de coragem para nós. Mesmo passando tantas dificuldades em sua carne, enfrentou tantos opositores, tantas pessoas, né, lhe perseguindo, querendo lhe matar. E ao invés dele abrir a sua boca e trazer palavras de desânimo, de tristeza, ele sempre deixava bem claro que estava forte, que estava com mais coragem, que estava com mais força, né? E ainda, além disso, ainda encorajava a outros a continuar, a permanecer na fé. Que Paulo seja um exemplo para mim e para você, que às vezes passamos por lutas e dificuldades, né? Hoje é outros tempos, talvez passamos por outras dificuldades, porque cada pessoa tem as suas batalhas pessoais, né? E talvez o que vamos dizer assim, não é pesado para mim, pode ser para você e assim vice-versa. Mas cada um tem o seu eu para ser vencido, tem as suas próprias batalhas. Mas que nós possamos olhar para Paulo, para o sofrimento de Paulo e para as palavras que ele nos deixou
nos encorajando, fortalecendo, como ele estava fortalecendo os coríntios, né? Como sabemos que os coríntios eram um povo, os cristãos coríntios, né? Que aceitaram a Jesus, eles eram uma igreja cheios de dons espirituais, mas também tinha muitos pecados envolvendo, né? Eles estavam envolvidos em muitos pecados e através disso eles estavam em uma confusão espiritual. A primeira epístola, a primeira carta aos Coríntios, não foi tão eficiente como Paulo esperava para resolver a crise que estava lá em Corinto. O grupo de oposição a Paulo ganhou força. Ele fez a primeira carta, né, para resolver a oposição contra a sua autoridade, contra aquilo que Paulo estava resolvendo na igreja. Você vai entender que muitos se levantam contra Paulo, querendo tirar a autoridade de Paulo, querendo desvalorizar os seus ensinos, né? Paulo viajou depressa de Éfeso para Corinto, na tentativa de ir ao encontro da situação. Embora essa visita não seja mencionada em Atos, está explícito em 2 Coríntios 12:14. Paulo falhou em atingir o objetivo que desejava e experimentou a hostilidade explícita do líder da oposição. Paulo, então, retornou a Éfeso, onde escreveu uma epístola severa aos coríntios, registrando todo o peso da sua autoridade apostólica. Paulo teve que enfatizar quem era ele, que ele era chamado por Deus. Em sua carta, ele teve que mostrar sua autoridade, porque estavam tentando minar o evangelho, tentando adulterar, destruir o trabalho que Paulo tinha feito. Paulo, então, retornou a Éfeso, onde escreveu uma epístola severa aos coríntios, registrando o seu poder, né, a sua autoridade apostólica. Ele enviou a epístola por Tito. Chegou lá por Tito. Aí você começa a entender que Paulo, ele já estava dominando ali, né, o problema, já estava resolvendo o problema dos lobos devoradores que estavam tentando ali minar a obra de Deus. Agora, todos tinham retornado ao ensino de Paulo. E agora, a segunda carta é uma mensagem de conciliação e uma observação à minoria que permanecia na rebeldia. Que o Espírito Santo possa esclarecer melhor ao seu coração. Sou Geisa Pingo, terapeuta cristã. Se você precisa de uma orientação